Quando olhar para o outro, não olhe para quem ele está, olhe para quem ele é. Então, por mais que um irmão possa estar perdido, por mais que ele deseje o seu mal, compreenda que isso diz respeito a quem ele está, a um estado de consciência momentâneo, que ainda acredita na separação e que um dia, inevitavelmente, terá um fim. Isso corresponde a dizer que, por mais que o outro esteja preso à ilusão, mantenha-se consciente de que é uma questão de tempo até que ele desperte para quem realmente é, um canal de manifestação do amor incondicional. Em outras palavras, essa mensagem diz que todo erro é temporário, por mais absurdo que isso possa parecer. A gente acha absurdo porque logo lembra de pessoas que cometem o mesmo erro faz tempo e algumas, mesmo sabendo que é um erro, continuam cometendo. E faz isso porque leva a algum tipo de vantagem, né? Então, parece absurdo pensar que todo erro é temporário. Mas é verdade, e só é verdade porque todo erro é inconsciente. Eita, Caio, se já estava difícil de aceitar que todo erro é temporário, aceitar que todo erro é inconsciente é pior ainda. Até porque, como a gente acabou de falar, tem gente que erra sabendo que está errando. Ou seja, erra com consciência. Na verdade, não. Quer dizer, mal menos. Nós só erramos porque o erro é inconsciente. Ninguém erra querendo errar. Você até pode pensar assim, ah, Caia, mas eu conheço pessoas que erram sabendo sim, elas sabem que estão erradas e mesmo assim fazem. Sim, isso é verdade. Mas vamos então falar de um outro nível de consciência do erro. Essa pessoa que parece estar errando de forma consciente, na verdade ela está querendo levar uma vantagem e para isso ela utiliza algum recurso que a gente, observando de fora, considera errado. Mas ainda assim o erro dela não é consciente, porque talvez ela não acredite na lei do retorno, que a gente atrai o que emana. Talvez ela não tenha consciência de que as pessoas vendo que ela age assim, vão aos poucos se afastando dela, daqui a pouco ninguém confia nela, daqui a pouco ela não pode contar com ninguém, daqui a pouco a vida passou, ela envelheceu, está sozinha e não construiu nada. Mas passou tanto tempo entre a ação errada e a consequência do erro que ela não vai conseguir ligar o nome à pessoa. Então, mesmo nesses casos, é sim inconsciente. Esse erro maior para ela é inconsciente. O erro menor para ela é só aquela história de que os fins justificam os meios. Então, ela pensa de maneira imediatista, que se chegou onde queria, então estava certo e não errado. Mas se ela não for imediatista, vai perceber que está construindo uma reputação, um histórico negativo. Pensa num vendedor que empurra um produto para um cliente que não precisava daquilo, só porque o vendedor precisava bater a meta daquele mês. Mas depois de um tempo, o cliente percebe que não precisava daquele produto e ele não vai mais confiar naquele vendedor. No jargão corporativo, se diz que a pessoa ganhou uma venda e perdeu um cliente, né? Esse vendedor ganhou uma venda, mas perdeu um cliente. De maneira imediatista, o erro menor, qual seja enganar o cliente, pareceu bom por bater a meta, porque a consequência foi bater a meta. De maneira não imediatista, o erro maior, qual seja, perder o cliente, foi pior do que não bater a meta de um mês. Veja onde está a referida ilusão que a mensagem traz. A ilusão existe pelo fato de o vendedor não estar sendo beneficiado de fato, mas pensa que está. E essa ilusão será desmascarada quando o erro inconsciente se tornar consciente. Por isso também aquela frase de que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Então estamos todos fadados à evolução, seja porque aprendemos o que fazer no caminho do amor ou o que não fazer no caminho da dor. De um jeito ou de outro, considerando que a gente só erra porque não sabia, e depois que erra passa a saber, saber o que não sabia é um despertar. E o conjunto das experiências vão contribuir para o inevitável despertar de que o melhor caminho é o do amor. Então, pode até demorar, mas é só questão de tempo. Ok, até aqui sabemos que os erros são temporários e são temporários porque são inconscientes. Agora só falta entender por que é tão difícil lidar com o erro dos outros e como se proteger deles.
Vamos começar dizendo por que é difícil lidar com as pessoas que erram conosco. Somos todos imperfeitos, mas é mais fácil perdoar os nossos próprios erros, porque, plagiando aqui Thomas Hobbes, nós conhecemos a nossa intenção bem de perto e a do outro à distância. Então, eu errei querendo acertar. Foi um equívoco, uma falta de habilidade ou de conhecimento, etc. Por isso, eu posso perdoar meu próprio erro. Por outro lado, quando o erro é do outro, só existe uma alternativa, que é a intenção. O erro do outro é sempre intencional e consciente. Então, veja uma situação comum, né? Eu julgo todo mundo pelos seus atos, mas quando me julgam, eu digo: você nem sabe o que eu estou passando para falar isso. Aqui a reflexão também demanda coerência, né? Eu acho que mereço perdão, porque eu erro de maneira inconsciente, mas o outro não merece porque é intencional. Então, para mim, a misericórdia, para o outro, o julgamento. Só que da mesma forma que eu julgo a intenção do outro, por mais que eu conheça a minha intenção, como o outro não conhece, eu também vou ser julgado pelo que o outro deduzir que foi a minha intenção. Ou seja, se eu vibrar julgamento, é julgamento que eu colherei. A boa notícia é que eu posso vibrar perdão. Então, para ter os meus erros perdoados, é preciso perdoar o erro dos outros. O que não significa, de maneira alguma, se expor novamente a um erro provável e previsível que eu sei que o outro vai cometer novamente. Perdoar não significa se expor conscientemente à situação. Perdoar só significa não ter ódio, não ter raiva, não querer vingança e dar ao outro o tempo necessário para que ele evolua, como eu também precisei de tempo para evoluir. Ou seja, devemos sim gerenciar as pessoas que podem nos ferir. E basta fazer isso com consciência e amor. Como a mãe que, ao ver a criança deixar cair e quebrar um copo de vidro, ela não sente ódio pelo filho, mesmo ciente de que o copo não poderá mais ser recuperado. Contudo, também não dará novamente um copo de vidro para a criança. Ela simplesmente sabe que dali para frente vai dar para a criança apenas copos de plástico, até que tenha confiança. Ou seja, o erro é temporário e a gestão necessária.